Olá, amigos telespectadores, estamos diretamente aqui dos estúdios da TV Transamérica com mais um programa Verdade e Expressão e agora dando início ao ciclo de entrevistas com os candidatos à presidência da OAB Paraná. Teremos eleição no próximo dia 22 de novembro, em que todos os advogados do estado estarão escolhendo aí qual a próxima direção da OAB Paraná. Você pode participar conosco pelo Facebook da TV Transamérica, pelo Facebook do Verdade e Expressão. Por lá você pode mandar seu comentário, sua sugestão e também pelo nosso WhatsApp, que é o 41 99613 3677. Então, dando início às entrevistas com os candidatos à presidência da OAB Paraná, estou aqui com o Dr. Cássio Teles, ele é da chapa 11 de agosto. Dr. Cássio, uma honra recebê-lo aqui no programa Verdade e Expressão, aqui na TV Transamérica. Seja bem-vindo. Rafael, a honra é toda nossa poder participar dessa entrevista, conversar contigo, conversar com os telespectadores e apresentar aquilo que nós estamos imaginando para os próximos 3 anos na nossa instituição e na nossa profissão. Dr. Cássio, você tem uma longa experiência junto à OAB, né? Já passou por várias comissões, já foi conselheiro, já foi vice-presidente, mas eu acho que seria interessante, primeiramente, você se apresentar aí, principalmente para os advogados que não o conhecem, contar um pouco da sua história, sua carreira como advogado. Bem, eu sou advogado desde 1987. Eu me formei na Faculdade de Direito de Curitiba. Na mesma época, eu também me graduei em Economia pela Universidade Federal do Paraná. E eu sou oriundo do interior do Paraná, sou oriundo de Pato Branco. Vim a Curitiba para fazer os meus estudos. Quando eu concluí o curso de Direito, eu retornei a Pato Branco e já passei a advogar. Só faço advocacia, sou advogado por excelência, sobrevivo disso e, portanto, tenho um carinho especial para a nossa profissão. Logo depois que voltei para a minha cidade, em 1995, eu já participava indiretamente das atividades de classe e fui indicado para ser candidato a presidente da subseção de Pato Branco. Fui eleito, depois de cumprir o mandato vim ao Conselho Seccional e mais adiante, passado algum tempo, voltei a ser novamente indicado para a presidência de subseção. E ocupei mais adiante também a vice-presidência aqui da OAB do Paraná e atualmente estou no Conselho Federal representando a OAB Paraná naquele grau de administração da nossa instituição. E agora, esse desafio de ser candidato a presidente, por que surgiu? Você foi incentivado aí pelo grupo, pela 11 de agosto, ou uma ambição pessoal sua? Poderia... Rafael, eu nunca imaginei que eu estaria nessa condição de candidato a presidente, ainda mais de um grupo tão tradicional quanto é o grupo 11 de agosto. Na verdade, foi um chamado, né? Eu poderia estar muito mais tranquilo na minha casa. É difícil mesmo você morar no interior e realizar atividades em Curitiba, porque você tem que se ausentar constantemente da sua família, do seu escritório. Mas eu, em razão de todo o trabalho que vim desenvolvendo, acabei tendo esse reconhecimento. E eu acredito que é realmente essa minha vinda uma novidade dentro das eleições da OAB, porque um advogado do interior do Paraná, de uma cidade média, né, chegar a ser indicado para disputar as eleições pelo grupo 11 de agosto, verdadeiramente mostra quão democrático é esse grupo, que não tem nenhum tipo de discriminação entre a advocacia da capital, a advocacia do interior, a advocacia de grande escritório, a advocacia de pequeno escritório. Eu acredito a minha indicação ao trabalho que desenvolvi, aos resultados que esse trabalho proporcionou para a nossa profissão. Eu gostaria que você falasse um pouco, na sua visão, qual o papel da ordem, da OAB, na sociedade brasileira. A OAB sempre teve o papel de destaque, né? Hoje ela é reconhecida pela sociedade brasileira como a instituição civil mais respeitada, que tem mais credibilidade. Porque a ordem ela se posicionou
em todos os momentos difíceis do nosso país e um posicionamento sempre ao lado da Constituição Federal. A Ordem nunca teve nenhum posicionamento político-partidário, isso é muito importante. A Ordem ela é independente e ela deve ser totalmente independente, sem qualquer vinculação partidária. A Ordem não pode se servir a interesses políticos. E a OAB, ela sobrevive exclusivamente das contribuições de seus filiados, de seus inscritos. Nós não recebemos dinheiro de nenhuma instituição pública, nós, portanto, temos absoluta independência para criticar quem quer que seja. E assim o fazemos. A Ordem, num passado mais recente, foi a responsável pela lei da ficha limpa, né, que é uma lei que produz hoje grandes resultados para o ambiente político no nosso país. A Ordem também foi a responsável pelo ajuizamento da ação no Supremo Tribunal Federal, que encerrou a farra das doações para as campanhas eleitorais por empresas. Isso foi também um grande benefício para as eleições no nosso país, permitindo que realmente o poder econômico não viesse a imperar na definição dos eleitos, né? E mais recentemente a Ordem também ela requereu o impeachment da presidente Dilma Rousseff, ela requereu da mesma forma o impeachment do presidente Michel Temer. A Ordem foi a primeira instituição que pediu a cassação do deputado Eduardo Cunha, foi a primeira instituição que pediu a cassação do ex-senador Delcídio do Amaral. Enfim, a Ordem ela é absolutamente independente, não tem nenhuma cor partidária e, como eu falei, ela se posiciona sempre na defesa da Constituição Federal, da correta aplicação das leis, especialmente da lei maior, que é a nossa Constituição. Especificamente em relação a uma questão que foi levantada, a Ordem sofreu algumas críticas em relação ao posicionamento no impeachment, a favor do impeachment da ex-presidente Dilma. Gostaria que você falasse aí um pouco dessa questão, que isso, queira ou não queira, fez com que o país sofresse, né, já estava sofrendo e aprofundou aí um pouco a sua crise. E a gente teve, na sequência, mais um presidente que também respondeu por, de repente, fatos mais graves, né, questão de corrupção passiva aí. Qual que é a visão aí sua e esse posicionamento da OAB aí, se pudesse esclarecer melhor? Como eu falei, a Ordem nunca fugiu dos grandes debates. Esse foi um grande debate que foi travado no nosso país. Primeiramente, o impeachment da presidente Dilma Rousseff, ele foi deliberado no nosso órgão de classe depois de um debate em todos os conselhos seccionais. O presidente Lamac solicitou que todas as seccionais previamente se reunissem, debatessem tecnicamente a questão e então convocou uma reunião do Conselho Federal exatamente para tratar desse assunto. E lá nessa reunião também nós tivemos a oportunidade de apreciar um voto técnico, um voto que foi feito exatamente à luz do que determina a Constituição Federal a respeito do impeachment, né, dos casos previstos para o impeachment, e a análise que acabou acontecendo lá no Conselho Federal por 26 bancadas a favor, uma apenas contra, foi exatamente pelo impeachment, em razão de que se divisou ali nas questões orçamentárias, né, da maneira como houve o trato das finanças públicas, o desrespeito às regras orçamentárias, inclusive previstas na Constituição Federal, que havia sim ali razão para o impeachment. Evidentemente que essas situações, elas geram um trauma, geram uma ruptura, né, porque havia uma eleição, havia uma dirigente do país escolhida pela população, mas, como eu falei, a OAB ela teve uma análise extremamente técnica. E no caso do impeachment do atual presidente Michel Temer, né, não foi também diferente a postura da OAB.
se entendeu que diante daquelas gravações que foram divulgadas pela imprensa, diante do envolvimento que o presidente tinha em relação aos fatos que foram lá denunciados, ele também havia incorrido em uma falta gravíssima que gerava, sim, a possibilidade do impeachment. E como que você enxerga agora esse momento eleitoral, que há uma chapa de oposição? Como que você, que defende algumas bandeiras, né, algumas convergentes, outras divergentes da 11 de agosto, como que você enxerga essa situação aí? Olha, eu enxergo com muita naturalidade. Eu acho que é muito bom que a gente tenha disputa eleitoral também no ambiente da OAB, porque isso permite que as chapas apresentem aos advogados e às advogadas as suas propostas, né? Eu acho que a democracia dentro da OAB também deve ser estimulada, a campanha deve ser feita em cima de propostas, a campanha deve ser feita com muita lealdade, com muita ética, né? E eu estou contente com essa possibilidade de nós irmos para esse debate de ideias. Acho que é absolutamente normal e natural que assim seja. Uma outra questão que agora mais direcionada para os advogados, a gente vê uma grande dificuldade dos advogados no exercício da profissão em si. E das suas propostas ali, a gente lendo as suas propostas, né, da sua chapa aí, é a questão do Tribunal Regional Federal aqui no Paraná, que facilitaria muito o exercício da advocacia. Evitaria que, por exemplo, nós advogados que somos aqui do Paraná, ter que ir até Porto Alegre, de repente, para conversar com um desembargador, um juiz, fazer uma sustentação oral de forma presencial. Logicamente que já temos o processo eletrônico que facilitou muito. Como que você pretende trabalhar aí para tentar viabilizar a criação de um TRF aqui no Paraná? Olha, essa é uma luta histórica da Advocacia do Paraná, da OAB do Paraná também, uma luta histórica. Nós estamos reivindicando o TRF6 há cerca de 30 anos praticamente. E durante todo esse período nós não deixamos de lutar com todas as nossas forças para que isso se concretizasse. O TRF6, que abrangerá Santa Catarina, o Paraná e o Mato Grosso do Sul, ele já é realidade por conta da aprovação da emenda constitucional. Não houve ainda instalação, exatamente em razão de uma ação que foi ajuizada no Supremo Tribunal e que está pendente ainda de uma apreciação. Mas o Congresso Nacional, por emenda constitucional, já decidiu que deve sim ser criado mais um Tribunal Regional Federal. Eu, como advogado, tenho a dizer que para a população, a facilitação do acesso ao Poder Judiciário deve ser realmente uma tônica. Nós temos que sempre procurar aproximar o Poder Judiciário, facilitar a população a chegar ao Poder Judiciário e, obviamente, quando você tem um tribunal que funciona em Porto Alegre para julgar causas aqui do Paraná, isso torna a justiça mais cara, torna a justiça mais morosa também e dificulta efetivamente esse acesso ao Poder Judiciário. Então essa é uma luta da qual nós não abandonaremos essa luta e nós vamos sim buscar junto ao Supremo Tribunal que julgue definitivamente essa ação para que tenhamos então a aplicação daquilo que eu repito, daquilo que o Congresso Nacional já entendeu que é adequado para o nosso país. O Paraná merece sediar um Tribunal Regional Federal. Outra questão que é muito falado no seu plano de governo, questão da celeridade da justiça, que é uma questão que já está prevista na Constituição Federal. E uma das questões polêmicas, que inclusive a outra chapa também trata, é as férias de juízes, magistrados, que é de 60 dias. Qual que é a visão aí de vocês sobre essa questão das férias? Você é a favor de que essas férias fossem 30 dias, um período menor? Bem, em relação à celeridade processual, o que eu entendo em primeiro lugar é que se deva dar maior atenção ao primeiro grau de jurisdição. Aqui na Justiça Estadual do Paraná, hoje nós já estamos vivendo dificuldades pela falta de servidores
para o Poder Judiciário em primeiro grau, dificuldade em algumas comarcas já de juízes também, né? Dificuldades em algumas comarcas que já reclamam pelo movimento que tem a criação de novas varas para atender às demandas. Então, a primeira coisa que nós vamos exigir e vamos gestionar bastante perante o Tribunal de Justiça é que nós tenhamos atenção total à estrutura do primeiro grau de jurisdição para exatamente dar maior celeridade à tramitação das ações, né? Uma outra coisa que nós também queremos implementar durante a nossa gestão é um fórum permanente de discussão entre o Poder Judiciário e a advocacia. Um fórum que se reúna pelo menos uma vez a cada mês com representantes das classes, inclusive representantes de serventuários da Justiça, e que nessa mesa de negociação nós possamos realmente expor todas as dificuldades e juntos nós possamos superar essas dificuldades em relação à celeridade processual. Uma outra situação também que nós entendemos que é necessário dar atenção, né, é em relação à qualidade das decisões judiciais. Hoje nós temos muitos recursos por conta de uma prestação jurisdicional que não é às vezes aquela mais esperada. Temos assessorias trabalhando para magistrados, isso é bom que assim seja, mas obviamente que nós também queremos que todo o trabalho que os magistrados fazem seja acompanhado em relação à qualidade pelo tribunal através das suas corregedorias, né? Especificamente sobre o que você me perguntou, férias de juízes. O que acontece hoje? Nós temos 2 períodos de férias para os magistrados, isso está previsto em lei federal, né? Mas nós temos, no meu modo de ver, uma distorção muito séria, porque além dos 2 períodos de férias, nós temos ainda mais 20 dias, pelo menos, de recesso no final do ano. Essa me parece uma distorção que tem que ser eliminada rapidamente. No Conselho Federal, nessa gestão, eu apresentei uma proposta aprovada pelo Conselho Pleno, no sentido de que o período de recesso coincida com as férias dos juízes. Ou seja, no final do ano haveria um período de férias gerais, os plantões continuariam atendendo as demandas urgentes, mas naquele período que vai de 20 de dezembro a 20 de janeiro, haveria somente ali um período de férias coincidindo com o recesso. Isso me parece que vai já agilizar em muito a questão da celeridade processual, porque aí, ao invés de 80 dias, mais os feriados que ocorrem durante o ano, mais os feriados emendados, né, que ocorrem durante o ano, isso evidentemente prejudica o bom andamento dos processos. Então, me parece que a primeira questão que a gente tem que tratar é realmente modificar a lei, né, para passar a prever que haverá uma coincidência entre o período de recesso com o período de férias no final do ano. Que ao menos no caso esse recesso seja descontado do tempo de férias que o juiz teria direito. Né? É natural que seja assim, né? Eu acho que 60 dias de férias já é algo que o cidadão brasileiro, o trabalhador brasileiro normal, não aceita com naturalidade, né? Nós, cidadãos, não aceitamos isso com naturalidade. Há toda a questão das peculiaridades das atividades da magistratura, mas evidentemente que isso precisa ser discutido. Agora, o que não dá para aceitar definitivamente são 60 dias de férias e mais 20 dias de recesso. Ponto específico que chegou a uma pergunta aqui, depois que nós anunciamos que faríamos a entrevista, vários advogados estão reclamando sobre demora na sustentação oral. Eu vi o plano de governo de vocês abordam isso. Uhum. Às vezes o advogado, a sessão 1h30 da tarde, o advogado tem que ficar até 6, 7 horas lá esperando para poder fazer a sustentação oral dele, ou então para de repente tem lá, só quer acompanhar, às vezes o caso não permite sustentação oral, tem que ficar lá esperando até terminar todas as sustentações orais para assistir o julgamento que interessa a ele. O que você acha que dá para ser feito para tentar
otimizar esse tempo aí? Rafael, essa é uma realidade que eu vivo. Eu, quando vou ao tribunal, eu fico indignado também, porque, primeiro, não há lugar para todo mundo sentar nas salas de sessões. Então, a advocacia tem que ficar esperando em pé. Segundo, quando eu fui vice-presidente, nós conseguimos no Tribunal de Justiça que as sustentações orais fossem agendadas pela via eletrônica. Mas hoje o tribunal e as câmaras, na sua maioria, exigem que, apesar da inscrição eletrônica, o advogado ainda tenha que comparecer às 13h30, sob pena de ele não poder sustentar oralmente, caso não compareça nesse horário. Então, o que acontece? Os advogados e as advogadas têm que ir ao tribunal 13h30, eles chegam lá, verificam que a sua sustentação oral ainda vai demorar um bom tempo, tem que ficar esperando, em pé, né, e não sabem o horário de sair. Então, você só sabe o horário de chegar, 13h30, mesmo tendo feito a inscrição eletrônica, mas não sabe o horário em que isso vai terminar. Para mim, isso é uma questão que se resolve com facilidade. Como? Primeiramente, a inscrição eletrônica tem que valer. Fez a inscrição eletrônica, está ratificado, está automaticamente inserido na fila de sustentações orais. Segundo, feita a inscrição, você tem que saber qual é a ordem da sustentação oral em que você se encontra. Porque se você está no começo, você pode comparecer mais cedo. Se você está lá no fim, você sabe mais ou menos quanto tempo leva sustentação oral e julgamentos, você pode programar a tua tarde. Tá? Mas ainda eu acho que há outra situação que é fácil de acertar para contribuir para que o advogado, a advogada não fique esperando tanto. Nós temos hoje tecnologias que nos permitem, via online, via celular, nós acessarmos em tempo real o andamento das sessões. Então, eu acho que bastaria criar um sistema, que para mim é muito fácil de fazer, em que, durante o andamento da sessão, o advogado também ficasse já acompanhando como é que está se desenrolando a ordem das sustentações orais e que ele possa se programar para comparecer ao tribunal em questão de minutos, né, anteriormente aí a sua sustentação oral. Isso me parece assim que só falta boa vontade para resolver. Só falta boa vontade para resolver. Agora, você falou em sustentação oral e eu diria que há um outro débito que o Tribunal de Justiça tem com a advocacia, especialmente a advocacia do Paraná, do interior do Paraná, que é exatamente a questão das sustentações orais por videoconferência. O que acontece? Nós temos já o Código de Processo Civil em vigor há muito tempo, né? E o Código de Processo Civil estabeleceu exatamente a possibilidade das sustentações orais por videoconferência. Isso já é uma realidade há muito tempo na Justiça Federal. Nós sustentamos oralmente para o TRF de Porto Alegre por videoconferência. E aqui no estado do Paraná nós estamos engatinhando ainda. Apenas temos nas turmas recursais a possibilidade de sustentação oral, e ainda isso não é nem para todas as comarcas do Paraná, são para pouquíssimas comarcas do Paraná que ainda permitem que o advogado sustente à distância. Então, essa também é uma situação em que nós precisamos exigir agilidade do Tribunal de Justiça, né? E eu vou aproveitar esse gancho, se você me permitir, porque tem outra situação também que eu, como advogado do interior, não compreendo, que é a situação das cartas precatórias na Justiça Estadual. Porque hoje nós temos aqui em Curitiba, por exemplo, uma vara de cartas precatórias. Então, quando vem uma testemunha arrolada numa comarca do interior e a testemunha mora em Curitiba, vem uma carta precatória para ouvir a testemunha aqui. Por que não se faz isso por videoconferência? Na Justiça Federal, isso já vem funcionando também satisfatoriamente há um bom tempo. Isso permite que o próprio juiz da causa tenha contato direto com a testemunha, vai eliminar esse trabalho aqui de um magistrado aqui em Curitiba, dedicando ele para outras atividades que são mais importantes até do que essa, né? E vai dar agilidade ao processo. Então, eu entendo que há
situações que nós estamos enfrentando hoje no dia a dia profissional, que elas podem ser resolvidas com muita facilidade. Com muita facilidade. Basta ter boa vontade. E tem algumas questões ainda que já em bem menor grau, mas ainda temos, casos de carta precatória na região metropolitana. O processo está aqui na capital, você tem uma precatória na região metropolitana. O que parece um absurdo, né? O que é realmente incompreensível. Eu afirmo sempre, né? A tecnologia, ela veio para nos ajudar, ela está aí à nossa disposição. É preciso só ter vontade e criatividade. Criatividade. Esse é um período em que nós temos que ter muita criatividade. Mas eu tenho certeza que o Poder Judiciário é sensível a essas demandas e saberá, sim, através de um diálogo, né, através de também um debate sobre essas questões aí, que para mim não são questões difíceis, saberá, sim, encontrar um caminho para solucionar isso. Uma outra questão que é debatida pelas duas chapas, gostaria que se falasse, o advogado faz todo o trabalho, ganha o processo, e daí na hora de receber ele tem o contrato de honorários. Tem casos que o advogado peca, acaba não fazendo o contrato de honorários, às vezes por uma questão de uma confiança maior, ou então por um descuido. E daí ele trabalhou um processo, ganhou, tem o direito a receber, e agora vai trabalhar para mais um processo, para poder receber os honorários via judicial, não tendo essa certeza. E para isso, dependendo do valor, ele tem que desembolsar custas, né? Tem que pagar custas judiciais. Eu vi que vocês têm uma proposta ali de isentar essas custas ou deixar para o final. Você poderia falar melhor sobre isso? Falo sobre isso com muita satisfação, Rafael. E vou falar até um pouquinho mais do que você está me pedindo. Primeiro eu vou falar o seguinte, a questão dos alvarás. Nós entendemos que alvará tem que ser expedido em nome do advogado quando ele tem poderes para receber e dar quitação na procuração. As procurações, elas são são contratos celebrados entre cliente e advogado. A magistratura tem que respeitar essas procurações. Então, nós entendemos que alvarás devem ser expedidos em nome dos advogados e, evidentemente, que os advogados têm o dever de prestar contas a seus clientes e a ordem, obviamente, como faz sempre, ela pune aqueles profissionais que não prestam contas, né? Eu até à frente da Comissão Nacional de Prerrogativas, no último Encontro Nacional de Prerrogativas, que foi há 60 dias atrás em Brasília, instituí um grupo de trabalho para tratar da questão da expedição de alvarás judiciais. E nesse grupo nós definimos que a ordem vai encaminhar ao Conselho Nacional de Justiça, isso já está pronto, uma minuta de resolução para que haja uma uniformização sobre a expedição de alvarás em todo o Brasil, Justiça Federal, Justiça do Trabalho, Justiça Estadual, para que acabe essas singularidades que nós encontramos, vamos dizer assim, do juiz em que um juiz diz que é de uma maneira, outro juiz diz que é de outra, e aí o advogado fica sempre à mercê dessas vontades de cada magistrado. Então é preciso que o CNJ, de vez por todas, regulamente essa situação, né? Em relação à questão da cobrança de honorários advocatícios na Justiça, primeiramente eu entendo que nós tenhamos que fazer uso do juizado especial quando possível, né? Quando possível. Aliás, eu acho que inclusive devemos pensar em aumentar a alçada dos juizados especiais estaduais e fazendo uma similaridade com o que existe na Justiça Federal, que são 60 salários mínimos. Tá? Isso facilita o acesso ao Poder Judiciário. Então, primeiramente que se possa utilizar, e é possível, né, a via do juizado especial, onde, na primeira instância, nós não temos custas, né? Mas há sim também uma ideia de que nós possamos, através de lei estadual, isentar custas na cobrança dos honorários advocatícios. Isentar o adiantamento, porque evidentemente as custas têm que ser pagas, é um serviço público e ele tem que ser remunerado porque ele tem custo, e custas é para remunerar o custo, né? Então ninguém está pedindo gratuidade não, mas apenas para postergar o pagamento dessas custas
para o final. Afinal de contas, o advogado também, ele sobrevive da sua labuta junto ao Poder Judiciário, da mesma forma que sobrevivem os escrivães, onde os cartórios são privados, né? E se trata efetivamente do ganha-pão, se trata efetivamente da subsistência da advocacia, e nós vamos sim tentar implementar essa iniciativa também. E em relação às custas, valor das custas no estado do Paraná, e qual que é a visão da sua chapa aí? Olha, eu quando fui vice-presidente da OAB, em 2015, né, eu vivenciei uma situação em que o Tribunal de Justiça apresentou um projeto de lei para elevar as custas ao teto de R$20 mil. R$20 mil, tá? E com detalhe, em havendo recurso, elas poderiam chegar ainda a mais R$10 mil. Na época nós fizemos um movimento muito forte e acabamos sensibilizando a presidência do Tribunal de Justiça de que era impossível aplicar uma tabela de custas dessa com a situação em que a sociedade hoje está vivendo, né? Então nós entendemos que hoje mexer na tabela de custas para aumentar esses valores de teto é algo absolutamente incompatível com a realidade econômica que a sociedade brasileira está vivendo, né? Há uma distorção na tabela de custas em relação às ações de pequeno valor, que pagam proporcionalmente um valor alto em relação às custas. Mas hoje nós não sentimos tanto essa distorção por causa dos juizados especiais, né? As ações de menor valor, elas acabam indo para o juizado especial. Então, o que eu posso dizer é que, na nossa gestão, nós não vamos aceitar esses aumentos absurdos no valor das custas no nosso Estado, né? Então, nós já pagamos FUNREJUS, agora, nos cartórios extrajudiciais, a gente paga a FADEP, que é o Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública, mais 5% sobre os valores das custas. Então, nós temos que entender que a população brasileira hoje não está em boa situação econômica e que custas, elas não podem, em hipótese alguma, ser um obstáculo ao acesso da justiça. É bom que se diga também que o processo eletrônico, de certa forma, fez com que os tribunais economizassem, né? Porque hoje você não precisa de tantos servidores como precisava antes. Hoje os advogados e advogadas fazem grande parte do trabalho que antes os escrivães faziam, porque nós temos que juntar todos os documentos, digitalizar todos os documentos, né? Então, há que se entender também que hoje a estrutura do Poder Judiciário, ela não é mais tão pesada assim como era. Atendimento de balcão diminuiu muito. Atendimento de balcão, exatamente, bem lembrado. Atendimento de balcão diminuiu muito, né? Então, não é compatível aumentar custas quando você transfere para a advocacia parte dos trabalhos e quando, pelo processo eletrônico, você também tem uma queda na necessidade de servidores. Uma outra questão que gostaria que você comentasse é a questão da qualidade do ensino nas universidades, nas faculdades de Direito. A gente vê muitas faculdades aí que surgiram aí ao longo dos anos. Eu estou com a OAB há mais de 10 anos, 11 anos já com a OAB, e da época que eu fiz a OAB, você comparava, você contava, de repente, em uma mão, você sabia as faculdades que tinha aqui em Curitiba. E agora a gente vê aí faculdade para tudo que é lugar. E, consequentemente, isso também gerou aí um aumento expressivo na quantidade de advogados. Qual que é a sua visão, primeiramente, quanto à abertura de faculdades e eventual fechamento de faculdades de Direito? Quanto à abertura, totalmente contra. Hoje nós temos 106 faculdades de Direito aqui no Paraná. Temos no Brasil mais de 1.400 faculdades de Direito, né? E temos mais de 1.100.000 advogados no nosso país. Nós não precisamos mais de faculdade de Direito, né? E as que têm, o que eu pretendo na próxima gestão é recriar o selo OAB.
Selo OAB. Tá? O que é o selo OAB? A OAB, ela opina na abertura dos cursos de Direito, mas o nosso parecer, ele não é vinculativo, ele é meramente opinativo e hoje ele não é seguido, porque se fosse seguido o parecer que a OAB dá pela sua Comissão de Ensino Jurídico para os cursos que pretendem ser criados, nenhum seria criado, porque nós entendemos que não há mais demanda social para novos cursos de Direito, né? Mas nós vamos avançar, nós vamos instituir o selo OAB, que é um selo que vai avaliar as instituições de ensino que oferecem o curso de Direito. E aí a OAB vai fazer uma avaliação criteriosa. Biblioteca, corpo docente, a grade curricular, carga horária presencial, né? E assim por diante. Qualidade mesmo do ensino jurídico. E aquelas faculdades que não preencherem os requisitos mínimos de funcionamento, que não ministrem um ensino jurídico adequado, o que nós chamamos que estejam fazendo estelionato educacional, porque isso é um estelionato, a pessoa vai lá, paga e no final não está preparada. E aí não consegue passar no exame de ordem e, consequentemente, não consegue virar advogado por conta da má formação que teve nos bancos escolares. Essas nós pretendemos judicializar o próprio funcionamento, buscando, pela via judicial, o fechamento dessas que não oferecem um ensino jurídico com a mínima qualidade, com a razoável qualidade, eu diria, né? Então, isso nós pretendemos sim levar adiante. E em relação à criação de novos cursos, aí é uma medida que o Conselho Federal já está estudando e vai tomar isso vai ser concretizado, que é judicializar as autorizações que o MEC vem dando para a criação de novos cursos, numa ação inibitória, no sentido que o MEC cesse vamos falar assim, essa farra de criação de novos cursos. Uma outra questão é o exame da OAB. A gente tem 3 exames hoje no ano. A OAB, a gente tem uma aprovação aí, uma média de aprovação considerável. Qual que é a sua visão sobre os critérios dessa prova da OAB? A gente até estava falando antes aí do aproveitamento, o candidato passou na primeira fase, ele consegue aproveitar, se ele não passa na segunda fase, ele consegue aproveitar para o exame posterior à aprovação na primeira fase. Daí você até havia comentado, parece que querem ampliar isso daí. Qual que é a sua visão do exame da ordem? Você não pensa que deveria ter um rigor maior? O exame da ordem, ele é necessário, né? Aliás, eu diria que ele é indispensável, né? A sociedade, ela tem que contar com advogados que tenham uma formação mínima, capaz de exercer a profissão de maneira responsável. Quem confia a um advogado, uma causa, muitas vezes está confiando o destino da sua vida. E é muito importante que os advogados também tenham ciência das suas responsabilidades e que possam corresponder à altura essa confiança que é depositada pelo cliente. Então nós precisamos de profissionais bem preparados. O exame de ordem, eu penso que ele precisa passar por aprimoramentos. Nós temos defendido, e a Seccional do Paraná, inclusive pelo atual presidente José Augusto de Noronha, tem defendido que se façam 2 exames por ano, que nós entendemos ser suficiente, tá? Essa facilitação que houve no sentido de se aproveitar a primeira prova, quando não se passa na prova prática, para aproveitar a aprovação na primeira prova para o outro exame, já trouxe uma facilidade. Agora, o que não dá é para a gente aceitar ainda outras iniciativas legislativas que já estão em curso, dizendo que isso poderá ser aproveitado, por exemplo, para mais 3 exames à frente, né? Isso é algo que também precisa ser analisado, porque não pode também haver tanta facilidade assim. Uma outra situação que eu entendo que nós precisamos revisar e aí me parece que é uma distorção, a pessoa faz a sua habilitação de prova prática, por exemplo, em direito penal. Mas na prova objetiva, que é a primeira fase, onde tem que acertar 50% das questões, vamos imaginar que na disciplina de direito penal o candidato tire 0.
mas é a habilitação que ele escolheu para fazer a prova prática. O que acontece pelo sistema atual? Ele passa. Se ele acertar a metade de outras questões, mesmo zerando a prova que ele escolheu para ser a sua especialidade, ele vai fazer a prova prática também. Essa me parece que é uma distorção que deva ser corrigida, isso de maneira até rápida. Tá? Outra situação que eu acredito que nós temos que melhorar são as correções de provas. Nós hoje temos uma centralização da correção, é a Fundação Getúlio Vargas que realiza o exame da ordem, mas nós temos hoje, na minha opinião, pessoas, os corretores, com excesso de provas para corrigir. Né? E aí, quando você pega uma pessoa que corrige no mesmo dia 400, 500 ou 600 provas, obviamente que o nível de correção dessas provas práticas, né, que são as provas escritas, né, e não fica um nível adequado. Né? Então você tem standards, ok, que você vai dando pontuação caso a pessoa cumpra aqueles requisitos, mas aí você não avalia argumentação, você não avalia redação, né? E você dá pontos objetivos para uma prova que é subjetiva, que é dinâmica, né? E aí eu acho também que nós temos que aprimorar a questão da correção dessas provas. Não se concebe que um advogado, ou quem quer ser advogado, né, não saiba escrever, que tenha um português, uma ortografia deficiente. Não se concebe que quem quer advogar tenha dificuldades de argumentação. O advogado ele precisa ter um argumento lógico, estruturado, né? Então, é preciso que também nós consigamos, de alguma forma, avaliar quem quer exercer a profissão. Nós não estamos, de maneira alguma aqui, defendendo reserva de mercado. Não é isso. Né? A advocacia hoje já tem um grande contingente de advogados que competem. Né? Vir mais alguns advogados não vai alterar o estado de coisas que nós estamos vivendo hoje, né? Onde nós temos já uma proporção de um advogado para cada 180 habitantes. Né? Então não vai mudar. A vinda de outros advogados não vai alterar muito essa realidade. Então não é reserva de mercado que a gente está defendendo aqui, não. É exatamente proteção à sociedade, porque a sociedade precisa da advocacia, é um serviço técnico, é um serviço de primeira necessidade, não se acessa a justiça sem ter advogado, tá? E como eu falei, as causas muitas vezes definem o destino da vida das pessoas e óbvio que essas pessoas têm que contar com excelentes profissionais. Nessa linha que você está falando aí, a gente tem alguns projetos aí que me parece meio absurdo, que é, por exemplo, criação de cursos de tecnólogos e também a redução da presença, né, do aluno na faculdade, na universidade, né, fazer com que parte do curso seja feito à distância. A OAB tem combatido isso muito, mas é uma questão muito perigosa aí de se passar uma situação dessa aí, né? Veja, a questão dos tecnólogos em direito, o MEC aprovou. Hoje já existe curso de tecnólogo. A OAB entrou na justiça contra essa decisão do MEC. A ação está tramitando, nós fizemos um pedido de medida liminar, mas não obtivemos. Então hoje já está judicializada a questão dos tecnólogos. Nós entendemos que não há espaço para tecnólogos. Hoje nós temos aproximadamente 3 milhões de bacharéis em direito no Brasil, aguardando para passar no exame de ordem, né? Ou com possibilidade de se inscrever no exame de ordem. Esses bacharéis já podem fazer o trabalho que um tecnólogo, que é um curso é um curso técnico, né, faria na área jurídica. Então, eu não vejo necessidade desse curso de tecnólogo jurídico. Né? Com relação à carga horária presencial, nós tivemos, a questão de 15 dias atrás, uma vitória no MEC. Havia, sim, uma iniciativa para reduzir o número de horas presenciais e, consequentemente, aumentar
o número de horas à distância. A OAB se posicionou contrariamente a isso e o Conselho Federal de Educação, ele, por hora, pelo menos, entendeu que não se deve reduzir mais ainda o número de horas presenciais, porque hoje já é possível uma parte ser feita à distância. Com relação ao ensino à distância completo no curso de Direito, isso a ordem é totalmente contra, nós não aceitamos isso, vai gerar queda maior ainda na qualidade do ensino jurídico. Se presencialmente hoje nós já temos muita deficiência, o que se dirá quando o ensino for à distância? Essa questão do tecnólogo liga muito a um assunto que é um problema recorrente da advocacia, que é a captação ilícita e a publicidade aí sem respeitar o nosso código de ética, que são atravessadores aí, angariadores que a gente conhece. O que você pode falar aí? Qual que é a sua proposta aí para tentar coibir esse tipo de atitude aí? Rafael, você me dá a oportunidade de falar de um tema que, quando eu fui vice-presidente aqui da OAB Paraná, eu me dediquei. Eu criei a Procuradoria de Fiscalização do Exercício Profissional. Nós temos 3 comissões de fiscalização na nossa instituição. Elas são compostas por advogados que fazem um trabalho altruísta. São profissionais que têm seus escritórios, mas que vêm à ordem para trabalhar nas comissões de fiscalização. Eu entendi que nós precisaríamos profissionalizar a área de fiscalização. E assim nós fizemos. Nós profissionalizamos a área de fiscalização. Eu pretendo investir mais ainda na fiscalização do exercício profissional, porque eu não posso aceitar que, num período de tanta dificuldade, nós tenhamos que conviver ainda com pessoas que não são advogados, com escritórios que não são escritórios da advocacia, mas que querem realizar serviços jurídicos e que competem de maneira desleal conosco, porque fazem propaganda, coisa que nós não podemos fazer, captam clientes, coisa que nós não podemos captar. Então, eu quero... na precificação do serviço. Precificação, compete com preços desleais. Então, eu vou sim dar uma atenção muito especial à fiscalização, profissionalizar ela ainda mais, interiorizar essa fiscalização profissionalizada pela OAB, né, para que a gente possa realmente combater as invasões de mercado. Agora, uma coisa que nós já estamos fazendo, e isso eu quero também levar à frente, é judicializar as questões relativas a esses escritórios que não são inscritos na OAB, que não são escritórios da advocacia e que estão realizando serviços jurídicos. Nós temos já várias decisões em ações civis públicas inibitórias que foram propostas pela OAB Paraná contra escritórios para determinar o cessamento das suas atividades. É isso que eu entendo que nós tenhamos que fazer. Fiscalizar e ajuizar ações para compelir aqueles escritórios que estão realizando a advocacia ilegal a cessarem as suas atividades. Me parece que aí é o caminho realmente, né? E com relação à questão de publicidade, nós temos um provimento que regula a publicidade da advocacia, tá? Evidentemente que todos nós temos que seguir este provimento, e ele é limitador da publicidade, mas eu também penso que hoje nós temos já outras ferramentas de comunicação, as redes sociais cresceram muito, a maneira hoje de se comunicar também, a maneira de contratar também hoje já pode ser pela via online, né? E hoje também nós estamos vendo aí sites de intermediação, esses também nós vamos ficar de olho neles, porque eu entendo que esses sites estão realizando mercantilização da advocacia, e a advocacia não é atividade mercantil, então nós temos que também nos aprofundar em relação a esses sites, essas plataformas de intermediação, tá? E até mesmo também estudar medidas judiciais em relação a elas, porque como eu disse, não é possível que quem advoga, quem é inscrito na OAB, sofra restrições em relação à sua publicidade, sofra fiscalização em relação à maneira pela qual está contratando os clientes. Nós somos proibidos de captar clientes e ao largo de tudo isso, paralelamente a isso, empresas,
sites, plataformas eletrônicas estejam fazendo aquilo que nós não podemos fazer e ganhando em cima do advogado, né? Então isso é algo que nós temos realmente que nos debruçar de uma maneira específica e tomar medidas em relação a isso. Uma das questões que eu verifico aqui é, primeiro, o Sejusques, que é o Centro de Conciliação, Mediação, ter a presença obrigatória do advogado, né, para evitar essa mercantilização e esses atravessadores. Outra coisa, você fala ali também a inclusão da área consultiva na advocacia dativa, que me parece que o maior problema são essas consultorias que a gente vê aí no mercado, que diz que são consultorias, mas na verdade tem uma outra finalidade, né? Veja, eu não aceito que se pense na realização da justiça em qualquer nível sem a presença do advogado. Por quê? Porque isso viola o que a Constituição diz. O advogado, a advogada, eles são indispensáveis à administração da justiça. Então, hoje se defende por aí que nos centros judiciários de solução de conflitos, as partes poderiam comparecer sem a presença de um advogado. Ok, eu pergunto, mas e quem vai aconselhar o cidadão, a cidadã, sobre a disponibilidade dos direitos numa eventual transação, a renúncia de direitos, o alcance do acordo? O mediador, o conciliador, o promotor, o juiz, eles não podem fazer isso. Quem pode orientar é somente o advogado e a advogada. E é por isso que eu estou trabalhando muito com o presidente Lamáquia, lá no Conselho Federal, para a aprovação de um projeto de lei, né, que já avançou no Senado e que está já pronto na Câmara também, está avançando na Câmara rapidamente, que é o projeto de lei que prevê a indispensabilidade da advocacia também nos centros judiciários de solução de conflito, inclusive nas audiências pré-processuais. Como é que isso vai acontecer? E o cidadão que não pode pagar o advogado? Nós temos que, através da advocacia dativa, viabilizarmos colegas nossos para atender o carente também. O que não se pode é defender que é possível fazer justiça sem a presença de advogado. Isso é absolutamente impossível, né? E vai contra o direito do próprio cidadão, que tem sim direito à assistência judiciária. Isso está previsto também na nossa Constituição, né? Mas eu quero só dizer também o seguinte, que nós, enquanto advogados e advogadas, precisamos nos atualizar em relação à maneira pela qual nós estamos exercendo a nossa atividade. As formas, os métodos adequados de solução de conflitos, mediação, conciliação e arbitragem são uma realidade. Isto não tem mais volta. O próprio Código de Processo Civil está muito estruturado em cima dessas formas de solução de conflitos. Nós fomos preparados sempre para a advocacia adversarial, para a advocacia de enfrentamento, a advocacia da petição, da contestação, do recurso, da sentença, né? E hoje nós estamos vivendo uma realidade diferente. A sociedade não quer mais esperar. A sociedade ela se transformou muito, né? Ela vem se transformando e a advocacia tem que acompanhar essa transformação. E nós profissionais, especialmente nós que estamos há mais tempo na luta diária, também precisamos nos atualizar em relação a essas mudanças. Por isso que eu também estou defendendo e propondo que a Escola Superior da Advocacia seja o grande agente de transformação da advocacia nos próximos anos. Nós precisamos dar um salto à frente e não apenas criticar o que nós estamos vivendo. Nós temos chegado atrasado em muitas dessas novidades e muitas delas estão acontecendo exatamente por conta da nossa omissão. Se você tem a possibilidade de mediação, conciliação ser feita por outros profissionais que não sejam advogados, mas também pode ser feita pelos advogados, evidentemente, nós advogados, que ocupar esse espaço. Porque quem sabe das questões jurídicas, das questões técnicas, quem sabe fazer uma boa conciliação, uma boa mediação, é quem conhece o direito. Somos nós, advogados. Nós temos, por exemplo, a figura das câmaras privadas de conciliação e mediação previstas no Código de Processo Civil. Eu não vi até agora ninguém pensar nisso, ninguém falar nisso.
Esse é o mercado para a advocacia. Nós podemos preparar dentro da Escola Superior da Advocacia, mediante o credenciamento de um curso no Conselho Nacional de Justiça, advogados para atuar como mediadores, como conciliadores, como árbitros. E nós, advogados, como eu falei, ao nos transformarmos, podemos também sim buscar maior agilidade na solução dos conflitos. Afinal de contas, o que a sociedade quer é paz. O que a sociedade quer é que as questões das lides que acontecem, né, de pretensão e resistência, elas se resolvam e se resolvam rapidamente. O réu quer, o autor quer, porque isso traz harmonia para a sociedade. E é assim que a advocacia também tem que atuar. Então eu vejo que nós podemos sim encontrar outros espaços de trabalho, nós podemos nos transformar em relação à nossa advocacia, nós advogados podemos conversar mais antes do litígio ou durante mesmo o litígio, nós precisamos ir para as sessões de conciliação, de mediação também preparados, antes mesmo já tentar um diálogo com o colega da parte contrária para ver quais são os pontos de conflito. Nós precisamos usar mais a produção antecipada de provas, que hoje pode ser utilizada para qualquer situação, inclusive previsto isso de forma expressa no Código de Processo Civil para evitar o litígio. E depois que se produz a prova, você sabe perfeitamente qual é o resultado que aquela demanda pode gerar. Nós podemos fazer essas avaliações e evitar de ter que demorar anos com recursos, com audiências e assim por diante para ter a solução do litígio. Então, como eu falei, é preciso ter uma atualização. E quem pode fazer essa atualização é a ESA. Quem deve capitanear essa transformação é a Escola Superior da Advocacia, é a Ordem dos Advogados do Brasil. Dr. Cássio, eu agradeço sua entrevista aqui ao programa TV Transamérica. Desejo sucesso aí nas eleições e deixo aí um minuto final aí para você dar o seu recado aí para os advogados do Paraná. Rafael, eu agradeço mais uma vez a oportunidade e quero dizer o seguinte, eu sempre trabalhei na OAB com prerrogativas profissionais. Eu fui membro da Câmara de Prerrogativas aqui no Paraná, fui presidente da Câmara de Prerrogativas aqui do Paraná e hoje eu sou presidente da Comissão Nacional de Prerrogativas. Eu fiz inúmeras ações e iniciativas no sentido de melhorar a nossa profissão. E não foi à toa que eu escolhi o lema mais dignidade e mais respeito à advocacia. É isso que eu pretendo fazer nos próximos 3 anos. E quero entregar, ao final dos 3 anos, para a advocacia paranaense, condições melhores para o exercício profissional. Mais respeito em todas as unidades judiciárias, mais dignidade profissional, mais dignidade financeira. É esse o meu compromisso. Tá legal. Muito obrigado, Dr. Cássio. E a você também que nos acompanhou até agora. Tenha uma grande semana e estaremos de volta aí na semana que vem, às 19h30. Até lá. Luxo, classe, sofisticação, exclusividade e muito bom gosto. Edson Edel, alta costura, tradição desde 1997. Especializada em vestidos de noivas, debutantes, formandas e social em geral. Estilista próprio. Edson Edel, Brilho das Estrelas, Rua Marechal Deodoro, 1555. Telefone 3029-9280. Olá, amigos! Eu sou Paquito Bueno, da TV Transamérica, do programa Paquito no Ar, todos os sábados, a partir do meio-dia. Nosso programa tem vários quadros: Papo Reto, Papo de Amigos, Mesa de Negócios, Papo de Esporte. Nesse sábado, a partir do meio-dia, aqui no canal 59, TV Transamérica. Sem falar naquele som bacana que temos todos os sábados, um convidado especial. Nesse sábado, a partir do meio-dia, aqui na TV Transamérica, canal 59. Eu espero vocês.